Mas, Muriquita, eu nunca pensei em você como aliado. Nem você, nem a Kushida e nem o Hirata. Vocês não passam de ferramentas. E não importa o que precisa ser feito, não me importa o que precisa ser sacrificado. Neste mundo, se trata apenas de vencer. E desde que eu saia vitorioso no fim, é só isso que importa. Desacreditado, vender minha volta rumo do sucumbir na desigualdade. Por isso mantenho a face serena pra que ela esconda a minha verdade. Passado obscuro, verdadeiro rato, infância tirada pela sala branca. A quatro paredes como um prisioneiro, vivendo cercado por outras crianças. Por isso mesmo que eu pude mudar, fazendo o possível pra no fim vencer. Pra que eu pudesse não sabia usar palavras que eu nunca irei esquecer. E tudo que aconteceu no meu passado reflete na pessoa que eu sou hoje. O manipulador cujo nome é Ayano Koji. Garoto inteligente, manipulei minha nota com exatos 50 pontos no exame de admissão. Aceito por uma escola criada pelo governo por geração de alunos que vão manter o Japão. E eu chegar na escola, fui abordado por ela e por eu estar olhando chamou a minha atenção. Garota misteriosa prefere ficar calada e não mostrar interesse, praticar interação. Estava naquela sala observando os alunos o bastante pra que eu possa analisar com o olhar. Hirata seria o líder, Kushida a amigável, Muriquita a garota que não gosta de falar. Eu apenas o garoto que curte estar reservado sem nenhuma habilidade a falar naquele dia. Somente que no passado praticava o piano e fazia aula incansável de caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulado. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não façam de ferramenta diante mim Ayano Koji. Usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer, eu posso até te ajudar, mas baixa a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. O tempo se passa e é revelado que a boa conduta lhe traria pontos. E para que eu possa reinar lá no topo, vou manipular sem pena esses tontos. O meu interesse está camuflado na minha aparência de cara legal. Não sabem que tudo faz parte do plano e estar na classe D foi proposital. O tempo Kushida se mostra real, rosto dupla face com ar natural. De um lado a garota gentil, amigável, do outro uma puta com raiva normal. Ainda assim pra mim não é difícil que como ferramenta eu vou te usar. Sou o jogador, você é a peça e o meu checkmate é te manipular. E pra quem não desconfia, tenho que ser natural, companheiro, pra que deles eu possa me aproximar. Manipulando a classe como se fosse um jogo pra que um dia a sala D possa virar a sala A. Sei que eu vou estar acima de todos lá no final, é praticamente impossível não cumprir o objetivo. Eu analiso vocês como peça de xadrez, fazendo o que é preciso, não importa o sacrifício. Olhando o meu semblante, sei que vai subestimar, sei que você realmente não iria fazer isso. Você não tem velocidade pra poder me acertar, e mesmo que você tivesse, não se iguala comigo. Sou apenas o garoto que curte estar reservado sem nenhuma habilidade é te falar nesse dia. Somente que no passado manjava e toca piano, praticando incansavelmente a caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulado. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não façam de ferramenta diante mim Ayano Koji. Usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer, eu posso até te ajudar, mas baixa a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. Mas, Muriquita, eu nunca pensei em você como aliado. Nem você, nem a Kushida e nem o Hirata. Vocês não passam de ferramentas. E não importa o que precisa ser feito, não importa o que precisa ser sacrificado. Neste mundo, se trata apenas de vencer. E desde que eu saia vitorioso no fim, é só isso que importa. Desacreditado, vender minha volta rumo do sucumbir na desigualdade. Por isso mantenho a face serena pra que ela esconda a minha verdade. Passado obscuro, verdadeiro rato, infância tirada pela sala branca. A quatro paredes como um prisioneiro, vivendo cercado por outras crianças. E por isso mesmo que eu pude mudar, fazendo o possível pra no fim vencer. Pra que eu pudesse não sabia usar palavras que eu nunca irei esquecer. E tudo que aconteceu no meu passado reflete na pessoa que eu sou hoje. O manipulador cujo nome é Ayano Koji. Garoto inteligente, manipulei minha nota com exatos 50 pontos no exame de admissão. Aceito por uma escola criada pelo governo por geração de alunos que vão manter o Japão. E eu chegar na escola, fui abordado por ela e por eu estar olhando chamou a minha atenção. Garota misteriosa prefere ficar calada e não mostrar interesse, praticar interação. Estava naquela sala observando os alunos o bastante pra que eu possa analisar com o olhar. Hirata seria o líder, Kushida a amigável, Muriquita a garota que não gosta de falar. Eu apenas o garoto que curte estar reservado sem nenhuma habilidade a falar naquele dia. Somente que no passado praticava o piano e fazia aula incansável de caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente
facilmente manipulado. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não façam de ferramenta diante mim, Ayano Koji. Usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixe a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. O tempo se passa e é revelado que a boa conduta lhe traria pontos. E para que eu possa reinar lá no topo, vou manipular sem pena esses tontos. O meu interesse está camuflado na minha aparência de cara legal. Não sabem que tudo faz parte do plano e estar na classe D foi proposital. O tempo coxilha se mostra real, rosto dupla face com ar natural. De um lado a garota gentil, amigável, do outro uma puta com raiva normal. Ainda assim pra mim não é difícil que como ferramenta eu vou te usar. Sou um jogador, você é a peça e o meu checkmate é te manipular. E pra quem não desconfia, tenho que ser natural, companheiro, pra que deles eu possa me aproximar. Manipulando a classe como se fosse um jogo pra que um dia a sala D possa virar sala A. Sei que eu vou estar acima de todos lá no final, é praticamente impossível não cumprir o objetivo. Eu analiso vocês como peça de xadrez, fazendo o que é preciso, não importa o sacrifício. Olhando o meu semblante, sei que vai subestimar, sei que você realmente não iria fazer isso. Você não tem velocidade pra poder me acertar, e mesmo que você tivesse, não se iguala comigo. Sou apenas o garoto que curte estar reservado, sem nenhuma habilidade, é te falar nesse dia. Somente que no passado manjava e toca piano, praticando incansavelmente a caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulado. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não façam de ferramenta diante mim, Ayano Koji. Usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixe a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. Mas, Urikita, eu nunca pensei em você como aliado. Nem você, nem a Kushida, e nem o Hirata. Vocês não passam de ferramentas. E não importa o que precisa ser feito, não importa o que precisa ser sacrificado. Neste mundo, se trata apenas de vencer. E desde que eu saia vitorioso no fim, é só isso que importa. Desacreditado, vender minha volta rumo do sucumbir na desigualdade. Por isso mantenho a face serena pra que ela esconda a minha verdade. Passado obscuro, verdadeiro rato, infância tirada pela sala branca. A quatro paredes como um prisioneiro, vivendo cercado por outras crianças. Por isso mesmo que eu pude mudar, fazendo o possível pra no fim vencer. Pra que eu pudesse não saber usar palavras que eu nunca irei esquecer. E tudo que aconteceu no meu passado reflete na pessoa que eu sou hoje. O manipulador cujo nome é Ayano Koji. Garoto inteligente, manipulei minha nota com exatos 50 pontos no exame de admissão. Aceito por uma escola criada pelo governo por geração de alunos que vão manter o Japão. E eu chegar na escola, fui abordado por ela, e por eu estar olhando chamou a minha atenção. Garota misteriosa prefere ficar calada e não mostra interesse, praticar interação. Estava naquela sala observando os alunos o bastante pra que eu possa analisar com o olhar. Hirata seria o líder, Kushida a amigável, Yorikita a garota que não gosta de falar. Eu apenas o garoto que curte estar reservado, sem nenhuma habilidade a falar naquele dia. Somente que no passado praticava o piano e fazia aula incansável de caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulado. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não façam de ferramenta diante mim, Ayano Koji. Usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixe a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. O tempo se passa e é revelado que a boa conduta lhe traria pontos. E para que eu possa reinar lá no topo, vou manipular sem pena esses tontos. O meu interesse está camuflado na minha aparência de cara legal. Não sabem que tudo faz parte do plano e estar na classe D foi proposital. O tempo coxilha se mostra real, rosto dupla face com ar natural. De um lado a garota gentil, amigável, do outro uma puta com raiva normal. Ainda assim pra mim não é difícil que como ferramenta eu vou te usar. Sou um jogador, você é a peça e o meu checkmate é te manipular. E pra quem não desconfia, tenho que ser natural, companheiro, pra que deles eu possa me aproximar. Manipulando a classe como se fosse um jogo pra que um dia a sala D possa virar sala A. Sei que eu vou estar acima de todos lá no final, é praticamente impossível não cumprir o objetivo. Eu analiso vocês como peça de xadrez, fazendo o que é preciso, não importa o sacrifício. Olhando o meu semblante, sei que vai subestimar, sei que você realmente não iria fazer isso. Você não tem velocidade pra poder me acertar, e mesmo que você tivesse, não se iguala comigo. Sou apenas o garoto que curte estar reservado, sem nenhuma habilidade a te falar nesse dia. Somente que no passado manjava e toca piano, praticando incansavelmente a caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulado. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não façam
passam de ferramenta diante de mim. I am no Koji. Vou usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixa a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. Mas, Muriquita, eu nunca pensei em você como aliado. Nem você, nem a Kushida e nem o Hirata. Vocês não passam de ferramentas. E não importa o que precisa ser feito, não importa o que precisa ser sacrificado. Neste mundo, se trata apenas de vencer. E desde que eu saia vitorioso no fim, é só isso que importa. Desacreditado, vender minha volta rumo do sucumbir na desigualdade. Por isso mantenho a face serena pra que ela esconda a minha verdade. Passado obscuro, verdadeiro rato, infância tirada pela sala branca. A quatro paredes como um prisioneiro, vivendo cercado por outras crianças. E por isso mesmo que eu pude mudar, fazendo o possível pra no fim vencer. Pra que eu pudesse não sabe usar palavras que eu nunca irei esquecer. E tudo que aconteceu no meu passado reflete na pessoa que eu sou hoje. O manipulador cujo nome é Ayano Koji. Garoto inteligente, manipulei minha nota com exatos 50 pontos no exame de admissão. Aceito por uma escola criada pelo governo pra geração de alunos que vão manter o Japão. E eu chegar na escola, fui abordado por ela, e por eu estar olhando chamou a minha atenção. Garota misteriosa prefere ficar calada e não mostra interesse, praticar interação. Estava naquela sala observando os alunos o bastante pra que eu possa analisar com o olhar. Hirata seria o líder, Kushida a amigável, Yorikita a garota que não gosta de falar. Eu apenas o garoto que curte estar reservado, sem nenhuma habilidade a falar naquele dia. Somente que no passado praticava o piano e fazia aula incansável de caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulados. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não passam de ferramenta diante de mim. I am no Koji. Vou usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixa a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. O tempo se passa e é revelado que a boa conduta lhe traria pontos. E para que eu possa reinar lá no topo, vou manipular sem pena esses tontos. O meu interesse está camuflado na minha aparência de cara legal. Não sabem que tudo faz parte do plano e estar na classe D foi proposital. O tempo Kushida se mostra real, rosto dupla face com ar natural. De um lado a garota gentil, amigável, do outro uma puta com raiva normal. Ainda assim pra mim não é difícil que como ferramenta eu vou te usar. Sou um jogador, você é a peça e o meu checkmate é te manipular. E pra quem não desconfia, tenho que ser natural, companheiro, pra que deles eu possa me aproximar. Manipulando a classe como se fosse um jogo pra que um dia a sala D possa virar a sala A. Sei que eu vou estar acima de todos lá no final, praticamente impossível não cumprir o objetivo. Eu analiso vocês como peça de xadrez, fazendo o que é preciso, não importa o sacrifício. Olhando o meu semblante, sei que vai subestimar, sei que você realmente não iria fazer isso. Você não tem velocidade pra poder me acertar, e mesmo que você tivesse, não se iguala comigo. Sou apenas o garoto que curte estar reservado, sem nenhuma habilidade a te falar nesse dia. Somente que no passado manjava e toca piano, praticando incansavelmente a caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulados. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não passam de ferramenta diante de mim. I am no Koji. Vou usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixa a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. Mas, Muriquita, eu nunca pensei em você como aliado. Nem você, nem a Kushida e nem o Hirata. Vocês não passam de ferramentas. E não importa o que precisa ser feito, não importa o que precisa ser sacrificado. Neste mundo, se trata apenas de vencer. E desde que eu saia vitorioso no fim, é só isso que importa.
Desacreditado, vender minha volta rumo do sucumbir na desigualdade. Por isso mantenho a face serena pra que ela esconda a minha verdade. Passado obscuro, verdadeiro rato, infância tirada pela sala branca. A quatro paredes como um prisioneiro, vivendo cercado por outras crianças. Por isso mesmo que eu pude mudar, fazendo o possível pra no fim vencer. Pra que eu pudesse não sabia usar palavras que eu nunca irei esquecer. E tudo que aconteceu no meu passado reflete na pessoa que eu sou hoje. Um manipulador cujo nome é Ayano Koji. Garoto inteligente, manipulei minha nota com exatos 50 pontos no exame de admissão. Aceito por uma escola criada pelo governo por geração de alunos que vão manter o Japão. E eu chego na escola, fui abordado por ela e por eu estar olhando chamou a minha atenção. Garota misteriosa prefere ficar calada e não mostrar interesse, praticar interação. Estava naquela sala observando os alunos o bastante pra que eu possa analisar com o olhar. Hirata seria o líder, Kushida a amigável. Yorikita, a garota que não gosta de falar. Eu apenas o garoto que curte estar reservado sem nenhuma habilidade a falar naquele dia. Somente que no passado praticava o piano e fazia aula incansável de caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulados. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não façam de ferramenta diante de mim, Ayano Koji. Vou usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixe a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. O tempo se passa e é revelado que a boa conduta lhe traria pontos. E para que eu possa reinar lá no topo, vou manipular sem pena esses tontos. O meu interesse está camuflado na minha aparência de cara legal. Não sabem que tudo faz parte do plano e estar na classe D foi proposital. Com o tempo Kushida se mostra real, rosto dupla face com ar natural. De um lado a garota gentil, amigável, do outro uma puta com raiva normal. Ainda assim pra mim não é difícil que como ferramenta eu vou te usar. Sou um jogador, você é a peça e o meu checkmate é te manipular. E pra quem não desconfia, tenho que ser natural, companheiro, pra que deles eu possa me aproximar. Manipulando a classe como se fosse um jogo pra que um dia a sala D possa virar a sala A. Sei que eu vou estar acima de todos lá no final, praticamente impossível não cumprir o objetivo. Eu analiso vocês como peça de xadrez, fazendo o que é preciso, não importa o sacrifício. Olhando o meu semblante, sei que vai subestimar, sei que você realmente não iria fazer isso. Você não tem velocidade pra poder me acertar, e mesmo que você tivesse não se iguala comigo. Sou apenas o garoto que curte estar reservado sem nenhuma habilidade a te falar nesse dia. Somente que no passado manjava e toca piano, praticando incansavelmente a caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulados. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não passam de ferramenta diante de mim, Ayano Koji. Vou usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixe a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. Mas, Morikita, eu nunca pensei em você como aliado. Nem você, nem a Kushida e nem o Hirata. Vocês não passam de ferramentas. E não importa o que precisa ser feito, não importa o que precisa ser sacrificado. Neste mundo, se trata apenas de vencer. E desde que eu saia vitorioso no fim, é só isso que importa. Desacreditado, vender minha volta rumo do sucumbir na desigualdade. Por isso mantenho a face serena pra que ela esconda a minha verdade. Passado obscuro, verdadeiro rato, infância tirada pela sala branca. A quatro paredes como um prisioneiro, vivendo cercado por outras crianças. E por isso mesmo que eu pude mudar, fazendo o possível pra no fim vencer. Pra que eu pudesse não sabia usar palavras que eu nunca irei esquecer. E tudo que aconteceu no meu passado reflete na pessoa que eu sou hoje. Um manipulador cujo nome é Ayano Koji. Garoto inteligente, manipulei minha nota com exatos 50 pontos no exame de admissão. Aceito por uma escola criada pelo governo por geração de alunos que vão manter o Japão. E eu chego na escola, fui abordado por ela e por eu estar olhando chamou a minha atenção. Garota misteriosa prefere ficar calada e não mostrar interesse, praticar interação. Estava naquela sala observando os alunos o bastante pra que eu possa analisar com o olhar. Hirata seria o líder, Kushida a amigável. Yorikita, a garota que não gosta de falar. Eu apenas o garoto que curte estar reservado sem nenhuma habilidade a falar naquele dia. Somente que no passado praticava o piano e fazia aula incansável de caligrafia. Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês, facilmente manipulados. Calmo e observador perante a sociedade podre. Não façam de ferramenta diante de mim, Ayano Koji. Vou usá-los de degrau pra que eu possa vencer. Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer. Eu posso até te ajudar, mas baixe a bola, sua metida. Por favor, não se intrometa na minha vida. O tempo se passa e é revelado que a boa conduta lhe traria pontos. E para que eu possa reinar lá no topo, vou manipular sem pena esses tontos. O meu interesse
interesse está camuflado na minha aparência de cara legal. Não sabem que tudo faz parte do plano e estar na classe D foi proposital. O tempo coxilha se mostra real, rosto dupla face com ar natural. De um lado a garota gentil, amigável, do outro uma puta com raiva normal. Ainda assim pra mim não é difícil que como ferramenta eu vou te usar. Sou um jogador, você é a peça, o meu checkmate é te manipular. E pra quem não desconfia, tenho que ser natural, companheiro, pra que deles eu possa me aproximar. Manipulando a classe como se fosse um jogo pra que um dia a sala D possa virar sala A. Sei que eu vou estar acima de todos lá no final, praticamente impossível não cumprir o objetivo. Eu analiso vocês como peça de xadrez, fazendo o que é preciso, não importa o sacrifício. Olhando o meu semblante, sei que vai subestimar, sei que você realmente não iria fazer isso. Você não tem velocidade pra poder me acertar, e mesmo que você tivesse não se iguala comigo. Sou apenas o garoto que curte estar reservado, sem nenhuma habilidade é te falar nesse dia. Somente que no passado manjava e toca piano, praticando incansavelmente a caligrafia.